Olá, pessoal! Esse é mais um vídeo da disciplina de Engenharia de Métodos. Nos vídeos anteriores foram apresentados um pouco da origem da Engenharia de Métodos, falamos um pouco sobre o Taylor, os seus estudos de tempo, da medição do trabalho desenvolvido por ele. Falamos um pouco do casal Gilbert e de Ford nos estudos dos movimentos, projeto do método, de melhoria da produção. E nesse vídeo, para encerrar essa parte introdutória, eu vou iniciar com mais uma provocação. Será que existe diferença entre os estudos dos tempos e dos movimentos? O que vocês acham? Sugiro vocês darem uma pausa para pensar um pouco na resposta e em breve eu volto para falar sobre ela. Continuando, então, depois dessa pausa, é difícil distinguir, separar os estudos dos tempos e dos movimentos atualmente. Eles um complementam o outro. Então, apesar de terem sido inventados, desenvolvidos de forma separada, um tempo após esse desenvolvimento, ocorreu, vamos dizer assim, uma junção, uma atuação conjunta, uma complementariedade entre as duas ferramentas, entre os dois tipos de estudo, isso lá nos anos de 1930, mais ou menos. Então, a realização do estudo do movimento, antes do estudo do tempo, é importante porque eu preciso saber os movimentos para conseguir, então, definir o tempo. E, consequentemente, os movimentos, o estudo dos movimentos racionais vai levar ao melhor resultado no tempo desempenhado para a atuação da tarefa. Então, eu preciso saber um para analisar o outro e vice-versa. Então, falando um pouco sobre cada um deles, do movimento primeiro e depois falando um pouco mais do tempo, estudos dos movimentos nada mais é do que projetar um sistema de produção ou uma sequência de operações e procedimentos. Então, é definir o caminho do processo produtivo, o caminho do produto ou do serviço que esteja, que venha a ser desenvolvido. E para isso a gente usa algumas metodologias de resolução de problemas, são feitos alguns mapeamentos de processo, fluxograma de movimentação, distribuição e layout. Então, tudo aquilo que pode afetar, de certa maneira, o processo produtivo. E o intuito dessa metodologia de fazer esse estudo é justamente desenvolver o melhor método, ou o método mais próximo do ideal, ou, se já tem um método implementado, é melhorar esse método. Então, para isso, eu preciso estudar o método, ver pontos de melhoria e, consequentemente, implementar esse novo método. O estudo dos tempos, ou a medida de tempo, de forma geral, a gente sempre determina o tempo padrão para a execução de uma tarefa específica. E por padrão, entende-se que é aquele tempo que todos os funcionários deverão gastar para produzir, para fazer o processo acontecer. Então, a ideia do tempo padrão é que um operador, uma pessoa extremamente qualificada, treinada, experiente, vai gastar exatamente esse tempo na realização da tarefa. Mas conforme a gente vai ver em materiais futuros, o tempo padrão é obtido a partir de algumas considerações, avaliação de ritmo, avaliação de fadiga, ou seja, fatores que de certa maneira influenciam o tempo para mais ou para menos. Então, é feito todas essas adaptações para que todo o processo tenha lá e todos os operadores consigam executar as tarefas dentro do planejado. Para isso, a gente trabalha com, entre outros, com tempo de cronoanálise ou cronometragem, é justamente ir lá do lado e ficar cronometrando, observando,
filmando os movimentos para conseguir definir os tempos. Tem uma outra forma de tempos elementares ou tempos sintéticos que, de certa maneira, os movimentos executados são tabelados, esses tempos, e é justamente a soma desses movimentos que vai dar uma estimativa do tempo total da tarefa, ou por amostragem do trabalho, né? Então, a partir de um conjunto de observações, a gente consegue definir por amostragem o tempo que aquela tarefa irá durar. E aí, o tempo, né, a importância do tempo, a gente tem, citando só dois exemplos como PCP e custos. PCP, eu uso o tempo para definir a capacidade produtiva. Então, lead time é extremamente importante no cálculo ou na previsão do que tem que ser produzido, do momento que tem que ser produzido, ou seja, todas aquelas ferramentas de PCP. Então, com um tempo estabelecido, eu consigo estimar, né, o lead time e, consequentemente, o tempo que eu vou demorar para atender um pedido de um cliente. E, em muitos casos, o tempo de operação é utilizado no custo, por exemplo, na mão de obra. Quanto de mão de obra é gasto em um determinado processo produtivo de um determinado produto. Então, o tempo do operador, a gente converte o tempo do operador em custo para atribuir ao produto no final, lá, que vai dar o montante do seu custo total. Então, são só alguns exemplos, né, da onde a gente pode aplicar, mas de maneira bem objetiva, a gente usa justamente para definir a capacidade produtiva de um processo, de um sistema como um todo. Então, de maneira simples, a engenharia de métodos é justamente um estudo sistemático dos sistemas de trabalho, dos sistemas produtivos, dos processos envolvidos em um conjunto de empresas, de atividades, serviços, produtos, entre outros. E tem, de certa maneira, uma sequência lógica da execução, como eu comentei anteriormente, da combinação dos métodos com os tempos. Então, o primeiro passo é justamente desenvolver o sistema ou o método preferido para a execução de uma determinada atividade. E aí, nesse desenvolver, é justamente buscar elementos que reduzam desperdício, seja desperdício de movimento, seja desperdício de estoque, né, de excesso, de gerar excesso de estoque de produtos em processo, da produtividade almejada, do lead time total do meu processo, da qualidade, dos custos. Então, com base nas estratégias da empresa, com base no perfil da empresa, a gente vai tentar elaborar o método ou o sistema que melhor se adequa à necessidade. Então, a partir desse desenvolvimento, eu vou estar realizando o estudo dos movimentos, conforme eu comentei anteriormente. Tendo esse estudo finalizado, eu vou padronizar esse novo sistema. Então, partindo do pressuposto que eu saio do zero, eu vou desenvolvendo, então, como se fosse fazer uma nova fábrica, uma nova empresa, definindo layout, definindo a sequência, as movimentações existentes e todos os processos envolvidos. Padronizado, eu sei, então, qual que é o passo a passo, né? Quando eu tenho que realizar uma atividade, quando eu tenho que me locomover e movimentar materiais e por aí vai. Tendo padronizado, eu consigo, então, definir o tempo gasto ou o tempo padrão desse conjunto, desse sistema como um todo. E aí, definido o tempo, eu, mais uma vez, com base no estudo dos tempos, né, nessa definição, eu, tendo a padronização, tendo o tempo ideal para a realização, né, o tempo padrão, eu vou orientar e treinar os trabalhadores com esse método. Então, é replicar o sistema adotado. Então, da forma como falado, como foi desenvolvido,
a principal utilização, né, foi na definição, né, do trabalho manual, buscando melhorar esse trabalho manual. Apesar de estarmos discutindo indústria 4.0, ainda existem muitas fábricas que o trabalho manual acontece e, de certa maneira, dificilmente vai poder automatizar muito a operação. Então, dando exemplo, abatedouros, então o processo produtivo da carne de boi, de frango, de porco, então é necessário esse trabalho manual e aí entra os estudos dos movimentos e dos tempos. A construção civil, por mais que existam já métodos também mais avançados, também tem ainda uma certa necessidade, né, de operadores de trabalho manual. Indústria têxtil, a mesma coisa. Então, exemplificando esses três tipos de indústria, a gente consegue visualizar a importância desses estudos, né? Então, numa eventual visita técnica em algum desses três setores, é possível observar, então, toda essa movimentação e os tempos gastos. E temos também setores de serviço que, como o salão de beleza, entre outros serviços, que ainda é feito manualmente. Porém, a gente fala do trabalho manual, ainda tem muito espaço no país para trabalho manual, mas a gente vai ver nos próximos vídeos que também é importante esse estudo na etapa de mecanização e automação. Então, mesmo sendo definido, né, sendo desenvolvido para o trabalho manual, tendo boa parte dos estudos das ferramentas voltados ao trabalho manual, a gente vai ver então que é também importante usar essas técnicas quando for mecanizar ou automatizar um processo. Mas isso fica para um próximo vídeo. Espero que tenham entendido. Qualquer coisa, dúvida, só deixar o comentário aí abaixo. E não deixe de acompanhar os próximos materiais que serão lançados no nosso canal do YouTube, né, o canal do LabMai. Até uma próxima.